A paz do Senhor, meus amados irmãos, com muito prazer que nesta oportunidade eu trago aqui uma palavra do Senhor, baseada em Gênesis capítulo 22, o versículo de número 7, que diz: Isaque dirigiu-se ao seu pai e disse: Pai. Ele respondeu: Sim, meu filho, eis o fogo e a lenha. Retornou ele: Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8. Abraão respondeu: É Deus que proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. E foram-se os dois juntos. Existe uma observação muito gloriosa que agora há pouco estive pensando sobre esse assunto, que geralmente se faltava o fogo. Aqui nesse caso era o cordeiro. E o fogo era o Senhor que provia. O fogo era Deus que manifestava. Geralmente nos holocaustos que era se oferecido a Deus, a prova cabal de uma aceitação, a prova final de uma concretização do recebimento de Deus era o fogo. E Deus, Ele que provê o fogo. Lembra do episódio de Elias? Que Deus foi que proveu o fogo. Deus é que provê a manifestação. Lembra do caso de Salomão? Deus proveu o fogo. O Senhor, Ele mandou a sua glória. Ele mandou o seu fogo. Ele trouxe ali a sua manifestação. Um sinal de aceitação. Provavelmente foi a mesma coisa que aconteceu ali com Caim e Abel, enquanto Deus não aceita o sacrifício de Caim, Deus aceita o sacrifício de Abel. Certamente Deus respondeu ali com fogo. Deus, ele recepcionou. Geralmente nos episódios, Deus, ele manifestava com fogo. Mas Deus era quem trazia a manifestação. Veja que quando os filho de Arão, Nadab e Abiú, eles quiseram trazer o fogo deles mesmos, não deu certo. Eles foram fulminados na presença de Deus. E existem algumas características para que o fogo ele venha a acender, que não será o caso que iremos tratar nesse momento. Eu quero trazer uma palavra simples e uma palavra direta, uma palavra sucinta neste momento para vós outros. Nós vemos que Deus, Ele que proveu o fogo. Só que nós, meus amados irmãos, temos a responsabilidade de trazer. Aqui, Abraão, ele traz a lenha, juntamente com Isaque. Nesse caso aqui, existia um adendo, existia algo que estava faltando, além do fogo. Precisava também o sacrifício. O sacrifício, já demonstrando que somente o sacrifício perfeito seria o de Cristo, já apontava lá para o futuro, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No entanto, meus amados irmãos, existe algo espetacular nas nossas vidas. O fogo, aqui no caso de Abraão, nos dá a entender que eles levavam aqui, o texto traz uma conotação surpreendente para mim, porque eu esperava aqui que Deus aqui proveria o fogo. Nesse momento aqui, o fogo estava presente, né? Eu não sei muito mais profundo sobre a questão de que ele estava levando fogo, mas existe algo surpreendente aqui, é que o cordeiro não estava presente, faltara o cordeiro. O cordeiro, Deus ainda ia prover no futuro, Deus ia prover o cordeiro que lhe aprazia, porque Isaque, ele não seria aquele suficiente para um sacrifício. Embora ele fosse temente, embora ele fosse obediente, embora ele fosse submisso, ele não alcançaria algo glorioso que pudesse alcançar, atingir, aplacar a ira do Todo-Poderoso e pudesse ser aceito por Deus. Por isso que ele é substituído aqui pelo Cordeiro, que posteriori é substituído agora pelo próprio Filho de Deus, que desce o planeta
terra. Mas, meus amados irmãos, o que eu quero trazer nesta oportunidade é a respeito do fogo. Fogo quem provê? Deus é quem provê o Espírito. Lembra que os filhos de Israel, os discípulos, ficaram 10 dias reunidos, esperando que Deus provesse. Quantas pessoas e quantos de nós não espera mais o prover de Deus e não tem mais essa expectativa? Tem algumas pessoas que são contrário à manifestação de Deus e diz, não, a palavra é suficiente, mas nós vemos em todo o episódio da Bíblia que os homens de Deus, os homens que tinham grande intimidade com Deus, eles se aproximavam cada vez mais para ver a manifestação de Deus. Eles tinham sede da manifestação de Deus. Eu fico pensando no que passa no coração de alguns, aleluia, que acha que isso não é mais necessário. Mas, meus amados irmãos, o fogo de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus é quem faz a diferença. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Eles reconheceram algo diferenciado em Cristo, porque ele diz, porventura não ardiam os nossos corações, quando pelo caminho ele nos abria a Escritura, ele nos ministrava, ele esclarecia a Escritura. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, como está o fogo de Deus aqui? Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, que nós viemos se apagar, aleluia, e a glória de Deus venha acender, nós viemos, aleluia, sumir, glória a Deus. Quando o sacerdote, ele adentrava no lugar santíssimo, ele desaparecia, mas a glória de Deus precisava aparecer. Aleluia, aleluia, não com algo estranho, não trazendo fogo de lugar estranho, não, mas o fogo deveria ser trazido do sacrifício. Nós não queremos, aleluia, aleluia, devemos querer o fogo sem o sacrifício. Aleluia, porque primeiro tinha que se ofertar um sacrifício, aleluia, tinha que se acender, o fogo do altar devia estar aceso, e ele devia trazer a brasa viva do altar, aleluia, aleluia, para colocar no incensário, aleluia, louvado seja Deus, bendito seja o nome santo do Senhor. Por isso que o Espírito, ele acende o fogo. Ele acende o fogo depois de 10 dias que os discípulos estão ali em Jerusalém. Como está o fogo? E ele assinala, ele sinaliza para que a obra pudesse ser continuada, para que pudesse dar continuidade à obra, deveria estar aceso o fogo. Eles deviam receber, e eles recebem ali, e o Senhor traz um sinal para a vida deles, e hoje não é diferente. Eu fico admirado como algumas pessoas, aleluia, às vezes reformados, se diz reformados, e algumas pessoas que tradicionais, que diz que não precisa mais disso, que não é para o nosso tempo, que isso já se foi. Meus amados irmãos, se não fosse, o Senhor não daria. Enquanto a igreja estiver aqui, nós precisamos do fogo de Deus. Alguns dizem assim que quando chegar o que é perfeito, algumas pessoas sinalizam que era a Bíblia, que seria o perfeito, algo perfeito, que seria completo, que nós não precisaríamos mais dessas manifestações. Mas esse texto está se referindo, quando Paulo escreve aos Coríntios, está se referindo à vinda de Cristo. Quando Cristo chegar, você não vai precisar mais profetizar, você não vai precisar mais pregar, você não vai precisar mais de dor de profecia. Não. Você não vai precisar mais, é agora que você precisa. Ora, nós precisamos agora, de forma urgente, dos dons do Espírito Santo, da manifestação de Deus. Você já tem um dom espiritual aí? Vamos começar a pedir, vamos começar a clamar, e o Senhor vai nos capacitar, aleluia, para a realização da obra de Deus. E mais do que nunca, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos de uma manifestação extraordinária de Deus para as nossas vidas. Deus abençoe poderosamente, que Deus te dê um dia, uma noite, uma madrugada feliz na presença do Todo-Poderoso. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.